Welcome everyone to the opening session of the International Conference on risk management and governance in times of crisis, risk sustainability, resilience, agility. This opening session will start with Professor Fernanda Nogueira, and I'll pass on now. We'll now talk in Portuguese in the rest of the session, and now é contigo, Fernanda. Obrigada, Carlos, por esta oportunidade e por proporcionares mais uma conversa sobre um tema atual e pertinente como este. Vamos tentar ter aqui um diálogozinho, durante o tempo que entenderes, que desejares e que entenderes que seja o adequado. Em relação à minha pessoa, eu sou professora catedrática na área da gestão, tenho investigado essencialmente no setor da saúde, muito ligado à gestão e com grande ênfase ao desenvolvimento organizacional, mas ligado às pessoas, aquilo que nós chamamos habitualmente da gestão das pessoas e que gostamos de chamar quando trabalhamos na área de recursos humanos. Gestão de pessoas, porque os recursos as pessoas são efetivamente diferentes dos outros recursos que utilizamos normalmente, em qualquer fator produtivo. E por isso daí, a terminologia da gestão das pessoas mesmo, que entram em todo o processo. Essa tem sido o meu percurso nos últimos anos, tenho estado ligada à Universidade de Lisboa, como sabes, ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, um instituto, transversal na área das ciências sociais, com grande ênfase ao nível das ciências sociais, e com uma fileira de estudos já, na área da gestão de recursos humanos, neste caso agora temos uma nova nomenclatura de políticas e gestão de recursos humanos, porque, entendemos também que deveríamos ir um bocadinho mais além do que aquilo que é analisar as políticas e operacionalizá-las. Deveríamos tentar contribuir para a formulação dessas próprias políticas. E, daí a nova nomenclatura, é uma pequena inovação, ainda não tinha contado, mas... fazem a ponto para a governance, nesse caso. Exatamente, fazemos a ponto, porque o Instituto, o core é efetivamente, a formulação de políticas, não é? Esse é o grande core do Instituto, e quando pensamos na gestão de recursos humanos, por que não também tentarmos nós, uma vez que os nossos estudos estão centrados na gestão das pessoas, tentarmos influenciar de alguma forma, aquilo que vão sendo a formação da gestão das pessoas, não é? Nas suas várias tendências. Hoje em dia, nós sabemos que, como dizia há bocado, daí falarmos na gestão de pessoas, falamos ainda bem, voltamos a ter ou a trazer para o centro da gestão o elemento pessoa, não é? O fator, o recurso pessoa, e isso foi fantástico, porque foi bem aceito, tanto na escola, e penso que criámos ali uma fileira desde a licenciatura, até o doutoramento, com um caráter distintivo, que espero sinceramente que venha a correr bastante bem. Este tem sido assim o meu percurso, que só não conhecias esta última versão, mas de resto tem sido... Agora, o mestrado era as políticas de desenvolvimento de recursos humanos, não era? Sim. Estava aí nessa área, não era? Exato, o mestrado e o doutoramento, mas já estava com políticas de desenvolvimento de recursos humanos. Mas como a unidade de coordenação, passou a ser políticas e gestão de recursos humanos, alinhámos toda a oferta educativa
à exceção da licenciatura, porque a licenciatura é uma licenciatura básica, portanto, gestão de recursos humanos, portanto, ponto. Não é? Portanto, sem grande, são os conceitos base, portanto, que são aí ministrados, e depois, portanto, temos neste momento 4 pós-graduações, portanto, a funcionar também na área. Temos depois então o mestrado e o doutoramento, sempre com, por acaso, uma boa procura, gente muito interessada. Não o perfil tradicional, tanto de alguém que quer fazer uma carreira académica, mas muito procurados por aqueles que já estão no mercado e que querem, tanto continuar os seus estudos e continuar a sua valorização, tanto por esta via. Portanto, também nos dá alguma satisfação pensar que, afinal de contas, ainda há gente que gosta de aprender, não é? Até mais longe. Portanto, Quais são os desafios centrais que pensas para a área e que consideras relevante para os próximos anos até desenvolver, e o que é que... Agora, portanto, nós temos um grande desafio que nos foi colocado pelo novo presidente, portanto, da escola, e que penso que é uma grande tendência também pós-pandémica, portanto, resolvemos, portanto, lançar, penso que esse projeto já tinha falado nele, portanto, foi lançado este ano, da gestão de pessoas na saúde. Portanto, com um caráter bidimensional, portanto, isto é, portanto, nós não vamos olhar para o utente, portanto, para o doente, vamos olhar para o utente, mas vamos olhar também para aquele que presta o serviço. Percebeu-se e começou-se, e já há alguns estudos nesse sentido, portanto, a perceber que havia falhas sérias, portanto, ao nível quer da retenção de talentos nessa área. Portanto, nós estamos a ter uma sangria, portanto, enorme de profissionais de saúde do sistema, não é? E isso não pode continuar, portanto, nós temos que encontrar uma forma, portanto, os gestores, neste caso, mais os gestores públicos vão ter que encontrar uma fórmula de os reter, de reter os seus próprios talentos, aqueles que são formados, ainda por cima, nos nossos grandes hospitais universitários. Pois. Essa sangria tem sido para o privado ou internacional? Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Claro que o privado levou muita gente, não é? Porque ofereceu melhores condições, como é lógico, portanto, de trabalho. Acabámos agora um estudo sobre as recompensas, um estudo muito engraçado, sobre recompensas nos hospitais privados aos médicos, e é engraçado, nós pensávamos que, portanto, a nossa proposição, digamos assim, de partida, era que era a parte salarial que mais os entusiasmava, que mais os estimulava, portanto, a passarem para o privado. E com o nosso espanto, portanto, que não é efetivamente, portanto, a parte financeira, portanto, a remuneração, mas nem as gratificações financeiras, mas sim a tecnologia, que, portanto, está associada normalmente ao público, onde o público investe, não é? E onde eles podem fazer os seus ensaios, porque não há ainda hospitais, escola, digamos assim, portanto, por exemplo, na área da medicina, em Portugal, que sejam privados, e, portanto, isso leva-os a manterem-se muitas vezes com uma dupla função, portanto, estarem no privado e depois estarem no público. Porquê? Porque aí vão fazendo investigação, vão fazendo escola, portanto, e vão tendo à sua disposição, portanto, novas tecnologias que vão testar no privado. E aí, portanto, o tal cruzamento. Portanto, isto é... O resto, estavas-me a perguntar para fora, sim, portanto, o mercado internacional capta muito os nossos recursos, portanto, nomeadamente Inglaterra, portanto, temos um grande número de indivíduos, portanto,
que são bons profissionais e que são captados. A Suíça também, portanto, é um bom empregador, digamos assim, portanto, de recursos formados por nós, pelos vistos formamos bem, não é? E eles gostam da nossa maneira de funcionar e de trabalhar. Há que ter um grande respeito, portanto, eu costumo dizer, por todas as classes, todas as profissões, mas é verdade que os nossos alunos da saúde, e neste caso nós não formamos, como sabes, na área técnica, portanto, da saúde, formamos apenas na área gestionária, portanto, da gestão, não é? Porque temos não só a parte de gestão de recursos humanos, mas também de gestão e administração da saúde, e, portanto, é um público diferente, efetivamente. É um público dedicado, portanto, é um público que foi treinado para muita dedicação, não é? E então continua a dedicar-se e a levar esta formação, portanto, agora já em contexto de trabalho, para o local de trabalho e fazer a sua aplicação. Isso é bom também para nós, não é? Ficamos também muito felizes quando vemos que, afinal de contas, a nossa investigação serve para qualquer coisa, não é? Portanto, para fazer crescer as organizações e melhorar os locais de trabalho, digamos assim. São principalmente médicos, não? Ou também fora Médicos, da área da medicina? enfermeiros, radiologistas, Hum, técnicos de diagnóstica e terapêutica, Pois, pois. São maioritariamente, portanto, esses. Temos um outro projeto que está, portanto, agora a dar os primeiros passos, portanto, vamos ver como é que o vamos concretizar, digamos assim, que é a relação, e para isso temos alguns doutorandos a trabalhar, portanto, ainda nesta dimensão, que é a dimensão, a relação trabalho-família. Porquê? Tanto porque ela tem uma série de dimensões sociais e socioeconómicas, portanto, que estão por explicar. E isso percebemos agora, portanto, neste período pandémico. Pronto. Se por um lado houve uma grande aceitação, digamos assim, pelo teletrabalho, portanto, as pessoas aceitaram bem o teletrabalho, e houve famílias que se conseguiram organizar, tanto de uma maneira ou de outra, mas conseguiram organizar-se e, tanto, as coisas funcionaram, resultaram. Também já sabemos, por pequenos estudos, tanto, e que nos levam, tanto, a querer estudar mais, tanto, esta situação, que houve um descontrole, digamos assim, tanto maior nesta dimensão e nesta relação trabalho-família. Porquê? Pensamos nós que porque não havia uma distinção clara do espaço de trabalho do espaço de família, das horas de trabalho, das horas dedicadas à família. Pronto, e aqui depois há uma série de outras variáveis, portanto, que contribuem para esta desconexão, digamos assim, que não queremos que aconteça de forma nenhuma, não é? Este ainda não sabemos como é que o vamos, portanto, estamos a ensaiar e a ver quais são as principais variáveis que estão aqui em causa. Temos 3 alunos de doutoramento, portanto, a trabalhar nisto, para tentar perceber, portanto, o que é que está a acontecer efetivamente, quais são as principais dimensões. Depois aí tentaremos, se calhar, para uma linha de investigação mesmo, tanto que penso que se foi ao longo dos anos perdendo, não é? Portanto, deixando cair, ou seja, valorizou-se muito o tempo que o indivíduo está, portanto, no local de trabalho e não, portanto, não valorizamos outros processos, tanto fundamentais ao equilíbrio físico e mental do próprio indivíduo para ser o indivíduo um recurso rentável, como, por exemplo, os processos de socialização, portanto, e esses processos têm que voltar a ser, portanto, acarinhados, estimulados, não é? E permitidos, portanto, aos trabalhadores, por forma a que ele seja um indivíduo equilibrado. Porque um dia destes temos uma população
totalmente doente, dependente... É os burnouts, burnouts atrás de burnouts. Exatamente, dependente de químicos, portanto, e não é essa a intenção da gestão de recursos humanos, tudo pelo contrário, não é? Portanto, é regressarmos um bocadinho ao passado e pensar como é que vamos, portanto, nos dias dois, não é? Estimular novamente esta relação, tanto trabalho-família, de que sejam parceiras e não tanto dois blocos antagónicos, não é? Para que se dê o tal equilíbrio, portanto, no indivíduo, como um todo, no ser, como um todo. Bastante piorado com o teletrabalho, realmente, porque Tem piorado, a dada altura a pessoa tem de estar a trabalhar, já não há horário de trabalho. exatamente, porque houve um outro estudo que não foi nosso, foi de uns colegas de uma outra faculdade, que diz isso mesmo, portanto, ou seja, as horas de permanência em trabalho estenderam imenso e as pessoas perderam a noção do tempo que estavam a trabalhar, portanto, a mais, para além daquilo que era expectável. De certo modo é aquilo que acontece nas tecnológicas, ou seja, a lógica que acontece em Silicon Valley nas tecnológicas acabou por ser exportada por outros setores fora da área, com a digitalização. Que eles também é assim, aquilo pode dormir até na empresa, mas ou tem de estar disponível a qualquer hora da noite. Mas é mesmo, portanto, e não é isso que queremos que aconteça, não é? Portanto, porque isso destrói não só o núcleo familiar, destrói o núcleo familiar porque destrói o próprio indivíduo, não é? Portanto, o seu equilíbrio, não é? Portanto, e nós não queremos indivíduos tanto apenas focados e centrados no trabalho, queremos seres completos, portanto, que têm os seus momentos de lazer, até de isolamento propositado, não é? Para as suas próprias reflexões e descanso, portanto, não é solidão, são coisas diferentes, não é? Portanto, não é isso que queremos, mas queremos que tenha o seu espaço para o consumir, tanto no fundo da forma que melhor entender, não é? E esse espaço estava a ficar cada vez mais reduzido, mais apertado, não é? As pessoas chegam a casa para comer qualquer coisa. Workaholic. Exatamente. Chegam a casa para comer e dormir, não é? Portanto, e no dia a seguir, portanto, o mesmo ritmo, não pode ser. Mesmo depois isso tem influência, portanto, ao nível da educação, tanto dos filhos, até da própria procriação, portanto, temos a nossa pirâmide Portugal já inverteu, não é? Portanto, e o resto da Europa, já tínhamos exemplos do norte da Europa, portanto, nessa situação, e nós não conseguimos, portanto, no fundo, atacar a tempo, portanto, também por aí. Portanto, isto depois traz uma série de consequências, portanto, para a sociedade, que são nefastas, digamos assim, e que nos levam a entrar no campo da saúde por via dos desequilíbrios e depois por via do consumo dos químicos, porque depois só assim é que as pessoas se conseguem muitas vezes equilibrar, não tem outra forma, portanto, porque as terapias, portanto, não químicas também não estão ao alcance de todos, não é? E portanto, maiores consumos, maior despesa nacional, portanto, isto depois é como um cobertor, não é? Portanto, tens um orçamento, portanto, e quando nós agora vamos ter que injetar, toda a gente sabe, dinheiro na saúde, não é? Muita coisa ficou por trás, mas algo vai ficar a descoberto, não é? Porque para injetarmos num lado, portanto, vamos ter que retirar do outro. Portanto, os outros setores irão provavelmente todos eles ter que contribuir de alguma forma, portanto, por pouco que seja, mas vão ter que contribuir para levantarmos novamente aquilo que foi o grande esforço, tanto do SNS, em prol do Covid, não é? Saiu, portanto, penso que esta semana que passou um relatório já das taxas de mortalidade de outras patologias que subiram, portanto, dispararam, porque não foram acompanhadas, não é? Portanto, e isso, portanto, não pode acontecer, nem pode continuar a acontecer. É a dupla mortalidade da Covid, é a mortalidade pela Covid e a mortalidade corrente
da consequência da falta de recursos médicos exato. Mas para as isto, outras doenças. exato, mas isto, Carlos, é um bocadinho como, repara, uma pandemia, portanto, é pior que uma guerra, não é? Portanto, nós, porque ainda por cima nós não conhecemos o indivíduo, desculpa, o inimigo, não é? Não sabemos quais são os Invisível. áreas, exatamente, ele é invisível, não sabemos quais são as suas prioridades de ataque, não é? Uhum. E, portanto, tudo nem os quadrantes, não é? Portanto, em que ele vai atacar, e tudo isto levou a que, portanto, os profissionais de saúde, portanto, se direcionassem, coitados, portanto, da melhor forma que sabiam e que podiam para, portanto, uma situação que era completamente desconhecida para eles, não é? Descurando, às vezes as pessoas dizem, mas descurou-se, portanto, todo um conjunto de outras situações que vão ter reflexos, portanto, impactos na sociedade, portanto, é verdade, só que estávamos numa situação pandémica e não sabíamos até que ponto e até onde é que não iria haver, portanto, um maior número de mortes até do que aquilo que existiu, não é? Agora há que, se calhar, dar 2 passos, portanto, um bocadinho atrás e começar a pensar em todos aqueles que, de alguma forma, foram, eu não digo deixados ao abandono, porque não houve um abandono, portanto, houve provavelmente um retrocesso na prevenção e na detecção de muitas patologias, não é? Que estávamos a avançar muitíssimo bem, estávamos a antecipar muitíssimo bem, e de um momento para o outro, portanto, regredimos, porque não conseguimos fazer o rastreio, não deixámos de fazer rastreios, deixámos de fazer, portanto, O controle. HIV é um bom exemplo. Exatamente, por exemplo. O HIV é um bom exemplo. Por exemplo. São pensados novos modelos de gestão de saúde agora decorrentes da pandemia, ou não teve impacto na ideia de novos modelos de gestão da saúde? Qual é a tua percepção? Eu penso que vão ter que existir, Carlos, era aquilo que falávamos há bocadinho, vão ter que existir, porque o país vai ter que pensar seriamente e tu sabes que um dos principais focos da gestão de recursos humanos é nós, portanto, identificarmos os talentos, não é? Captá-los e, acima de tudo, retê-los. Essa é a grande dificuldade, é retermos os talentos. Portanto, nós vamos ter que pensar como é que as nossas organizações de saúde, portanto, todas elas, sejam elas públicas, privadas, vão fazer essa retenção, ou seja, vão estancar, digamos assim, esta sangria que houve até para fora do país. Chamá-los novamente, aqueles que saíram, provavelmente será difícil, não sei, não é? Portanto, não sei até que ponto é que possamos aliciá-los, digamos assim, tanto de forma a que voltem, não é? Mas ter uma política de incentivos, ter uma política de maior liberdade de ação, digamos assim, no desenvolvimento daquilo que são as novas técnicas, as novas, portanto, e tu sabes isso melhor do que eu, portanto, em termos de novas técnicas. Novas tecnologias de apoio. Exatamente, das novas tecnologias de aplicação ao setor, não é? Portanto, deixar que eles tenham alguma liberdade de escolha nessa matéria, dar-lhes campos de formação, portanto, mas com matéria crítica, ou seja, é muito desgastante e nós sabemos isso. Quando queremos discutir, aliás, tivemos em tempos, lembras-te, nós dizíamos, nós não temos com quem discutir estas equações, nós não temos com quem discutir esta formulação de hipóteses, não é? Porque se não houver massa crítica, se não tivermos pares para discutir e para poder avançar, não é? Para poder ensaiar, vai ser complicado, porque eles vão procurar outros espaços em que lhes deem essa oportunidade. Por outro lado, hoje em dia tu tens uma sociedade mais evoluída e mais exigente em termos
Porquê? Porque tem maior nível de conhecimento, não é? Uhum. E, portanto, exige mais daquilo que tu vais ao médico e queres saber em concreto, ele não prescreve, não se limita a prescrever, não é? Sim, pois. Porque tu vais interpelar, mas Uhum. afinal eu vou tomar isto porquê? Não é? Portanto, qual é Alguns o que ainda impacto? resistem a isso. Exato, mas Eu é que nós, sei. certo, Há claro uns que quantos. sim, É mau isso. claro que Que é sim, importante. sabem, mas nós também não somos completamente ignorantes se nos Exatamente, explicarem, não é? Tanto o porquê é que vamos fazer aquele tratamento, ou porque é que, exatamente. por É acaso muito importante. esta semana fui fazer um exame médico e achei imensa piada, porque era uma miúda nova, e a primeira pergunta que ela me faz é: sabe porquê é que vem fazer este exame? E eu, portanto, achei que realmente é o novo diálogo, é o novo modelo É de importante. comunicação. Portanto, as pessoas querem saber, querem conhecer, não é? Uhum. Não só ao nível da técnica e ao nível do tratamento, ao nível mas também ao nível das condições. Uhum. Nós entrarmos num hospital, não vou nomear, mas num hospital tanto público português, neste momento, não tem a delicadeza, não tem o conforto, não tem, que hoje nós exigimos, não é? Portanto, eu costumo brincar com os nossos alunos e quando falamos, tanto que nos estamos a aproximar do período sénior, digamos assim, de dar lugar aos mais novos, portanto, de nos afastarmos. Eu digo, mas eu vou ser uma sénior, porque aqui há tempos discutíamos a adaptabilidade da arquitetura aos 65 mais, portanto, aos séniores. Uhum. Portanto, eu dizia, mas não é só a arquitetura, portanto, nós temos que pensar em tudo o resto, porque, por exemplo, no meu caso eu vou ser muito exigente, não é? Eu vou querer, sei lá, portanto, para além de uma manicure, de um cabeleireiro, de um centro de estética, provavelmente quero também alguém que leia para mim durante meia hora, por exemplo, por dia, não é? Portanto, estas coisas, brincando, mas são novas exigências de um novo público-alvo, não é? E que O já Japão, de certo modo, já tem essa questão altamente desenvolvida por causa da existe, população extremamente envelhecida. exatamente, Extremamente envelhecida. exato. É o tal conforto que a pessoa procura e Uhum. que tanto falamos para um final de vida, não é? E Pois. que vamos ter que equacionar também. Portanto, E de certo modo é tal questão, porque nós chegávamos a determinado período, por exemplo, 70, 80 anos, e já estávamos mesmo no fim, e agora não é assim. não, Agora não é podemos ter verdade. mais 20 e tal anos, ultrapassar os 100 com Exato. facilidade, e vemos muita gente com mais de 100 anos e que estão perfeitamente lúcidos. E estão ok, quer dizer, isso tem de ser realmente repensado por causa é a longevidade também. É a Sim. nossa longevidade que também, por um lado, a pirâmide etária faz assim, por outro lado, temos uma longevidade muito maior. Sim, estamos a estender, portanto, a altura da pirâmide, isso não haja. E de uma forma, felizmente, portanto, sabemos que o grau de demência nestes últimos anos aumentou, Pois. porque, pronto, também se calhar pelas condições que tivemos, não é? Pelos fatores a que fomos portanto, estivemos condicionados, mas também é verdade que temos muitos casos de longevidade, de exemplos, em que as pessoas estão completamente lúcidas e aptas ainda, portanto, a fornecer a sua opinião, portanto, mesmo que Uhum. não seja operacionalizável, mas a fornecer a sua opinião. E isto leva-nos a um outro conceito, portanto, da gestão de recursos humanos, que é o prolongamento ou não, portanto, do saber mais, acumulado, mais base, ou seja, daquele que dá estrutura ao Uhum. desenvolvimento e à inovação. Não é? Exatamente. Portanto, quem é que fornece este saber de pilar, portanto, às novas organizações? Se eu mandar um indivíduo de 55 anos, portanto, se eu mandar embora, não é? No fundo estou a mandar embora as bases da organização, sem que as transmita, portanto, às novas gerações. Tanto que há há uma nova corrente, por acaso bastante interessante, penso que de uma senhora japonesa, claro, eles são nessas coisas, são muitas vezes pioneiros, Uhum. sobre a influência da cultura, portanto, nas suas Uhum. várias vertentes, não é? Da arte inclusivamente, na formação integral do indivíduo. Uhum.
Ou seja, portanto, nós, universidade, temos a obrigação de não só transmitir o conhecimento, não nos limitarmos a transmitir o conhecimento, portanto, do saber para o saber fazer, portanto, mais tarde, mas do saber ser, e o saber ser vai-se buscar precisamente, portanto, à formação do próprio indivíduo, portanto, com base nessas tais raízes do passado, não é? Portanto, no fundo, históricas. E é retratado através de quê? Da arte, portanto, nas suas diversas expressões, não é? E Pois, dimensões. Portanto, e penso que os novos modelos, digamos assim, vão ter que incluir muito dessa dimensão cultural, de uma dimensão cultural, de uma dimensão artística, de uma dimensão social, que se perdeu imenso, não é? pois. E vão ter que, isto mesmo dentro da própria organização, portanto, Pois. e no campo da formação, portanto, nas nossas... No fundo, o desenvolvimento da cultura organizacional em Sim, força, como fator de resiliência também. sim, porque Fator de depois não resiliência. tem, mas é que é isso mesmo, depois não têm a capacidade nem resiliência suficiente para aguentar o embate daquilo que é muitas vezes um mercado de trabalho agressivo, não é? Portanto, e onde têm muitas vezes que se debater, não com os da própria empresa, mas com tanto os concorrentes ou com os clientes, etc., dependendo daquilo que estivermos a falar e do setor que estivermos em análise, mas sim, vamos ter que repensar um bocadinho os modelos de gestão, tanto agora neste pós-pandemia. Vamos ver o que é que a identificação destas novas dimensões nos vão trazer. Portanto, Exatamente, mas primeiro é exatamente. preciso identificar onde é que... Porque a pandemia veio pôr a descoberto as nossas maiores fragilidades. E, portanto, é isso que nós andamos à procura neste momento, não é? É das maiores fragilidades para podermos depois ver como é que as podemos limar, portanto, e minimizar. E no fundo a ameaça de próxima, ou seja, até que ponto é nós lidamos com esta, A fica um preparação. exemplo daquilo que pode acontecer. A Fica um preparação. exemplo daquilo que pode acontecer. E esta ainda anda por aí, porque os picos maiores de infecção estão a ser agora. Sim. Uma coisa, não está a dar é tanta hospitalização, e por isso não se dá por ela quase. É silenciosa nesse aspecto, mas agora o pico maior na China foi agora. Sim. Foi uma coisa impressionante. Quando se pensava que já estava, portanto, mais ou menos controlado, É, mas está endémico. não está. O vírus ficou Exato, endémico. O vírus ficou. ficou endémico. Agora não dá é tanta hospitalização. A Sim, resposta imunitária já sim, a suficiente. vacina vai ajudando, portanto, felizmente nessa matéria, não é? Eles têm estado a trabalhar, portanto, nas vacinas, portanto, no Uhum. sentido, portanto, de que não sejam necessárias tantas doses, digamos assim, Pois, para nos manter imunes. Mas lá está, portanto, a investigação em saúde é por isso que ela é das mais caras, não é? uhum. Porque é tal coisa, nós não conhecemos, os investigadores não conhecem, portanto, as reações, portanto, dos vírus, e temos outra à porta, que são portanto, as infecções das bactérias, não é? Portanto, essas assustam muito com a resistência, portanto, aos antibióticos, não é? As pessoas não equacionam portanto, o perigo que é e para o qual estamos a caminhar, não é? De uma forte resistência, portanto, ao antibiótico. Portanto, porque houve aqui um período que se usou e abusou da toma, portanto, dos antibióticos. Portanto, qualquer coisa, portanto, recorríamos ao antibiótico. E pronto. E os antibióticos também que estão na comida e a acrescentarem a isso. Ao ciclo. Exatamente. Há um ciclo, Lembro-me portanto, que tu me falaste nisso há lembro-me de ter tido uma conversa contigo sobre isso, em que estavas a falar das duas coisas, e a brutalidade disso. é brutal, as pessoas não têm noção, para além daqueles que tomam, não é? Daqueles que ingerem indiretamente. Porque eles começam desde logo na pastorícia, na terra, não é? Uhum. Nos lençóis freáticos que vão absorvendo,
tanto todos os pequenos resíduos, não é? Que conseguem entrar nos lençóis freáticos. Depois, nas adubações das próprias culturas, nos pastoreios. Depois, tanto nos animais, tanto que vão consumir esse pastoreio e que, para além disso, para não adoecerem e serem rentáveis para os produtores, levam também as suas rações, tanto uma dose de antibiótico, não é? E como se isso depois não chegasse. Portanto, as rações, as rações são feitas também de outras componentes já com antibiótico. Portanto, e isto é assustador, isto é assustador. Portanto, claro que dizer isto assim, portanto, mas para a nossa comunidade de investigação era bom que nós começássemos a ter esta consciência. Portanto, que todos nós devíamos pensar numa só saúde, a tal saúde integrada, não é? E isso começa precisamente na nossa boca. Portanto, eu lembro-me de há uns anos atrás, termos tido, eu penso que ainda estavas connosco, portanto, termos tido no Instituto um professor de saúde bucal. Eu, na altura, quando ele me disse que estudava a saúde bucal, eu não percebi muito bem qual era a dimensão. Portanto, e conversando com ele, consegui perceber que, por exemplo, sei lá, uma coisa tão simples quanto isto, a simples falha de um dente pode comprometer a tua saúde, porque mastigas menos alimentos, porque, entretanto, eles chegam ao estômago, portanto, de uma forma que não devem chegar, não é? Portanto, menos já em pasta. Portanto, e ele descrevia estes processos, e descrevia os processos, portanto, já de uma forma integrada. Portanto, aqui a toma do antibiótico é um bocadinho isso, portanto, é um bocadinho, portanto, que pode vir a ser, portanto, uma situação pandémica, portanto, e aí, portanto, se calhar mais grave do que esta que foi vírica, não é? Portanto, Pois, porque eu estava a pensar, as bactérias são mais localizadas, mas mesmo assim podem ter, no fundo, pode-se tornar um problema generalizado como aquele que tínhamos antigamente, em que não havia antibióticos, era a grande questão. Antes da penicilina, morrias, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, não havia hipótese. E é isso que nos assusta, ou seja, portanto, depois há toda uma discussão em torno disso. Aliás, já há uma organização mundial, uma comissão mundial que está a trabalhar, portanto, precisamente nesta temática sobre os antibióticos, em gestão de antibióticos desregrada, e Portugal tem já um representante, portanto, nessa comissão, felizmente. Portanto, vamos ter que pensar, portanto, e vamos ter que reverter aqui alguns processos de produção, inclusivamente, não é? E aqui voltamos novamente às organizações. Nós temos que dotar desta consciência, portanto, os nossos produtores. Pois. Pronto, está bem que se habituaram, portanto, a rendimentos mais altos, porque há uma maior garantia, portanto, quando os animais não adoecem, por exemplo, mas vamos ter que repensar de que forma é que eles não vão adoecer, mas sem a toma ou sem a junção do tal antibiótico. Pois, porque também agora levantaste uma questão interessante, porque no fundo bactérias resistentes aos antibióticos, mas não específicas para nós, mas que podem, por exemplo, matar os animais, portanto, e isso dar uma crise alimentar. Por exemplo, não é? Ou de criar uma crise na água, por exemplo, e nós não nos apercebermos, não é? Pois. Portanto, ela pode surgir de várias formas, portanto, Pois, de várias formas, e nós estamos preparados. Isto para dizer que em matéria de saúde pública, portanto, nós nunca estamos preparados para, eu não sou especialista em matéria, mas ouço os colegas que trabalham connosco nestas áreas, não é? Porque eu apenas me limito a medir muitas vezes o impacto social, financeiro e social, portanto, destas crises, portanto, no caso das bactérias, é isso que nos pedem, portanto, é alguém que esteja sensível a estas temáticas e depois começa o impacto social, tanto económico e social, tanto
no caso da Covid agora e, portanto, no caso das bactérias, portanto, com uma projeção já para o futuro. Mas é o que eles nos dizem, portanto, isto nós não sabemos, portanto, por que via é que nos pode surgir. Agora sabemos que isto pode vir a acontecer. Portanto, há que começar a prevenir. Por isso é que a tal economia verde, não é? Que é complexa e que é E a redonda. economia circular e a questão da economia circular. Pois. Exatamente, não é? É importantíssima hoje em dia, portanto, pensarmos nela, portanto, como uma forma de proteger todos, não é? E aqui estamos a falar, portanto, no papel importantíssimo que os recursos humanos têm dentro das próprias organizações e na tal relação com a família, deles próprios terem esses comportamentos familiares, portanto, no seio da família, para poderem depois, portanto, exigir aos produtores, não é? Portanto, esse tipo de comportamento, portanto, comportamentos mais verdes. Eu lembro-me, tu já não, que és mais novo que eu, mas a mim custou-me muito, quem me ensinou a fazer reciclagem foi a minha filha, não é? Quando foi para a escolinha. E chegava a casa, portanto, e dizia, isso não é aí, é naquele caixote, não é nesse. Portanto, e hoje já todos fazemos E eu também reciclagem. sou pré-tempo da reciclagem, eu sou anterior a esse tempo. Apanhou-me na adolescência, no final da adolescência. Pois, mas eu fui educada por uma criatura pequena, tanto nessa matéria, não é? O que me fez muito bem, porque hoje já é mecânico, não é? Hoje já fazemos, portanto, sem grande problema. Agora temos o problema da água, portanto, que há muito tempo que se fala no problema da água. E agora com a seca e com o aquecimento, com estes Pois, dias também ainda super pior. quentes, o Ainda pior. aquecimento global já nos está a dar este sinal. Já. Mas há muito tempo que falamos no problema da água, que o grande problema do planeta seria a água, portanto, e não estamos também a olhar para essa dimensão como deveríamos olhar, não é? Mas por isso é que ainda não sabemos muito bem, há bocadinho quando te dizia que esta relação organização, trabalho-família, não é? No fundo que fronteiras é que nós devemos, portanto, definir e de que forma é que elas podem ser permeáveis para um lado e para o outro, portanto, para educarmos a empresa e educarmos a família, portanto, em simultâneo, por outro lado. Há aqueles autores, o Nonaka e Takushi, que falavam no Sba, portanto, e que faziam essa ligação. Meu pai trabalhou com isso na tese de doutoramento dele, que era em torno da teoria da empresa ágil, criadora de conhecimento, é a tese de doutoramento do meu pai. E ele trabalhou bastante com esse conceito trabalhou com o Nonaka e Takushi, e eles trabalhavam o tal conceito de Bak, que vem da filosofia japonesa, em que realmente envolvia para além da organização, e havia a questão da socialização, por aí adiante, nos próprios processos de criação de conhecimento, e havia nesse BA, incluía a organização, mas também as pessoas, a família, essas ligações todas. Sim, repara, ele foi um inspirador para nós, não é? Portanto, há uns anos atrás, portanto, foi uma grande inspiração, porque eu lembro-me de um projeto que nós tivemos, que depois até foi levado, não sei se já te falei nele, que foi levado até Paris para ser implementado em Paris para vermos se os resultados eram parecidos, que se chamava, portanto, saúde familiar. Portanto, era a gestão da saúde familiar. Como é que se processava essa gestão? E se as pessoas tinham consciência, portanto, do que era a gestão da saúde familiar. E quando nós falamos, e repara, é tão simples agora para mim, portanto, é tão simples equacionar isso, porque são dimensões tão básicas e que até àquela altura, se calhar, nunca tinha pensado nelas de forma integrada, que não são as condições só de habitação, são também as condições de trabalho. Os indivíduos que trabalham por turnos, que não têm turnos, portanto, que consigam conciliar com os horários da própria família, que comem mal por isso, muitas vezes, portanto, ou seja, a má alimentação, que é outra dimensão, não é? O tabagismo, portanto, ou outro tipo de vícios, mas também o isolamento, também a não socialização,
o problema dos baixos salários e por isso o recurso muitas vezes ao fast food, portanto, e a outro tipo de alimentos menos saudáveis, a automedicação, por exemplo, portanto, a não interiorização da rotina de prevenção, não é? Portanto, de ir ao médico para prevenir e não para curar, digamos assim. Portanto, há um conjunto de dimensões que nós pensamos que não interferem, portanto, na nossa saúde e que cada um de nós, enquanto indivíduo, tem que pensar, portanto, e tem que tratar, daí que nós lhe chamássemos, portanto, a gestão da própria, portanto, da saúde familiar, não é? Isto também tinha a ver com uma outra dimensão, uma colega, portanto, tinha trabalhado nos cuidadores, portanto, quem eram os cuidadores efetivos da família? As mulheres, porque as mulheres não estavam no mercado de trabalho e, portanto, dedicavam-se essencialmente a serem as cuidadoras, não é? Tanto, e por isso transferimos para a família e não transferimos para o indivíduo, nós inquiríamos a família, portanto, nós inquiríamos na altura 2.000 e qualquer coisa famílias, portanto, não indivíduos, mas famílias inteiras, portanto, que nós inquiríamos, não é? Portanto, eram 14 dimensões, portanto, de bateria de questões, portanto, as entrevistas demoravam, portanto, por inquérito, cerca de 2 horas, portanto, cada uma, mas ficámos a conhecer, efetivamente, portanto, que gente, por exemplo, que vive isolada, mas que tem um processo, um núcleo de amizade, um processo, portanto, uma rotina, não é, social, é muito mais feliz e sente-se muito mais saudável do que, portanto, aqueles que não têm, por exemplo, uma variável tão simples quanto esta, não é? Portanto, e a idade, por exemplo, não tinha aqui grande expressão neste estudo. Portanto, isto para ver que é um bocadinho o retorno às origens. Voltarmos lá atrás e pensar, afinal de contas, de que é que nós gostamos, não é? De que é que somos feitos e o que é que necessitamos efetivamente apenas. Sim, no fundo a pandemia veio expor um bocado isso no processo porque cortou fortissimamente o contacto direto, não é? Portanto, E isso vai refletir nas próximas gerações. Repare, nós tivemos alunos e tiveste com certeza a mesma situação, em que tiveram um semestre apenas de contacto. eu tive semestre e meio, tive uma situação dessas de semestre e meio, é verdade, é verdade. Semestre de contacto, quer dizer, e então agora vem falar de socialização, pois aquele indivíduo não foi formado de certeza na íntegra, não é? Portanto conseguimos... Eles tiveram muitas dificuldades. Sim, mas a parte técnica foi sempre passada, não é? Mal ou bem, a coisa foi... O problema foi quando chegamos, por exemplo, no caso dos mestrados e doutoramentos, quando chegamos à parte das defesas, a dificuldade de verbalização em frente aos colegas, porque para eles eram desconhecidos. Portanto, por muito que estivessem naquele painel todos juntos, não é? Não, eram desconhecidos, era um conjunto de desconhecidos. Porquê? Porque falhou o contacto físico, o toque, portanto, até as próprias guerrinhas, não é? Portanto, que eles estabelecem, mas que são saudáveis, portanto, e que os fazem crescer, não é? E o contrário também, não é? Portanto, os processos de amizade, os laços que ficam para o resto da vida, portanto, tudo isso falhou. O que é que vai acontecer a esta geração? Esse é outro estudo que poderia ser feito, não é? Portanto, que comecem agora... E no fundo até às crianças que estavam na primária e que tiveram aqueles cortes. E o pânico da pandemia e os problemas que podem vir até psicológicos da pandemia, no fundo. Daquilo que foi uma experiência de pandemia em momentos da vida que são aqueles momentos iniciais de socialização, de brincadeira, etc., que perdem essa dimensão com a pandemia. Exatamente, deixam de saber Medo do outro, por exemplo, o outro pode me infectar. Exato. Não é? E eu não posso brincar com ele, portanto tenho que brincar sozinho, ou seja, isolo-me, não é? Portanto, é complicado. Portanto, foi... E vamos ter que nos reinventar, é isso que eu digo. Portanto, vamos ter que fazer aqui, portanto, alguma reinvenção, portanto, quer a nível dos processos de trabalho, portanto,
quer ao nível, nós formadores, portanto, ao nível da formação dos nossos alunos. E isso Aí, no fundo, a questão da ligação entre a gestão de recursos humanos também e a gestão de crises começa a ser cada vez mais relevante, ou seja, o contributo dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos para a gestão de crises, até a formação das pessoas, de pessoas para responderem às crises. Exatamente. Tu repara, grande parte dos gestores, mesmo intermédios, eu acho que foram aqueles que mais sofreram, sinceramente, não sabiam como é que haviam de lidar com a situação em grandes empresas. Mas mande tudo para casa, não é? Mas se mande tudo para casa, imagina uma fábrica, mas se mande tudo para casa, portanto a fábrica fecha, não é? Como é que eu vou reorganizar o trabalho? Portanto, isto foi quase que uma reinvenção, não é, da organização do trabalho. Portanto, e foi dificílimo, porque as pessoas não estavam preparadas, não sabiam como fazer, não é? Até nós, na própria faculdade, portanto, mesmo depois o regresso, foi um regresso, como tu sabes, bastante controlado, não é? Com turmas online, à mistura com turmas presenciais, mas que houvesse um certo afastamento, portanto, houve aqui todo um processo que teve que ser muito pensado, portanto, muito equacionado. E que penso que deveríamos pensar nele para situações como os bombeiros têm, não é? De emergência. Exatamente. E que muitas vezes, coitados, também não conseguem tanto acompanhar, mas eles têm, se calhar, uma melhor preparação para aquilo que é a emergência, e os médicos, por exemplo, uma urgência, não é? Eu comparo muito isso com uma situação de uma porta de urgência de um hospital, não é? Em que, tanto aquele indivíduo tem que ser atendido, portanto, não se sabe o que tem, não se sabe, mas tem que, portanto, eu tenho que ter um plano, não é? Para o receber e para o tratar. E isso vamos ter que pensar para o resto da sociedade. Pois. No fundo, para a gestão da saúde, mas também para a sociedade em geral e para os organismos políticos. Mesmo a DGS nunca tinha, por exemplo, temos os CDC nos Estados Unidos, estão completamente preparados para, e não estavam, pronto, ninguém estava à espera de uma destas tão intensa, mas os CDCs estão preparados, os Centers for Disease Control estão ultra preparados. Agora, a nossa DGS não estava preparada para uma coisa destas, portanto, agora o que é que nós fazemos aqui? Tinham de interagir também com as autoridades europeias, e depois o problema de se ter de esperar por ver o que é que acontece com o vírus. Sim, porque nós estávamos um bocadinho também dependentes da Organização Mundial de Saúde, não é? Estávamos Exatamente. a cumprir ordens Exatamente. que não sabia também muito bem como lidar com a Exato. situação, não é? Portanto, isto foi uma surpresa completa para toda a gente, não é? E depois, repara, mesmo quando foi, portanto, na segunda fase, na parte já de vacinação, também aí, portanto, tivemos as nossas dificuldades, não é? E até que as pessoas interiorizassem que isto era um cenário de guerra e que ninguém melhor do que um militar, por exemplo, para, portanto, cuidar de um cenário de guerra, não é? Portanto, organização, e sabes que em termos de organização estratégica, portanto, a gestão vai lá beber, e muito, não é? Portanto, aos cenários de guerra, de campanha, porque eles são efetivamente fantásticos, portanto, em termos, têm voz de comando, pronto, portanto, falam porque nós na gestão dizemos que qualquer trabalhador reporta a um só líder. Mas é o que dizemos. Mas eles não, eles fazem, não é? Portanto aquilo, ali é efetivo, portanto não é, porque sabem que estão a pôr a própria vida em causa, não é? E dos seus companheiros, portanto penso que essa cultura também tem a ver um bocadinho com a cultura das organizações que falavas há bocado, vai ter que mudar também, não é? Portanto, porque aí vamos ter que mudar mesmo, portanto, em termos de cultura organizacional, vamos ter que aprender a ser mais organizados, a ter estratégias de intervenção e alternativas para poder atuar, tanto em situações como esta, não é? Pois, exatamente. Vamos ver, esperemos não ter que passar por mais nenhuma assim tão próximo, mas não sei. Espero que não. Com o aquecimento global e o de gelo, eles pensam que os micro-organismos que estão presos no gelo, à partida, não terão uma capacidade de infecção assim tão grande, mas há a questão de termos a imunidade para esses ou não.
É uma questão que está a ser levantada, a possibilidade desses com o degelo de estarem presos com o aquecimento global no fundo e pode Acaba poder por haver voltar, micro-organismos que se soltam bem. exatamente. E, no É fundo a área da saúde é intensa. É intensa E agora. ela vai condicionar, portanto é engraçado que às vezes as pessoas dizem, mas o que é que a saúde tem a ver com a gestão? Pois uma condiciona a outra, não é? Sim. Portanto, se a gestão tem forte influência na forma como intervimos, na saúde dos indivíduos, não é? Também o contrário é verdadeiro, não é? Portanto, a saúde dos indivíduos também obriga a gestão, portanto, a fazer muitas vezes, portanto, 2 passos atrás para poder, portanto, depois continuar o seu curso, não é? Portanto, e enquanto as pessoas não encaixarem que a sociedade, portanto, foi sendo montada, portanto, toda ela interligada e que se nós mexermos numa peça, portanto, vamos ter que ver qual é o impacto, portanto, desse fator, portanto, nas outras peças. Portanto, e temos que ter isto sempre presente. Portanto, sempre que mexemos em algo, temos que ver qual é o impacto que provocamos, portanto, no resto da sociedade. Pensamento sistémico. Exatamente. Se não o tivermos, portanto, estamos a pôr em causa até a própria humanidade, não é? Portanto, esperemos que não, que esta geração mais nova, eles pelo menos são mais ativos nesse aspecto, portanto, mais verdes, não é? Pelo menos tentam ser, portanto, já em termos verbais, já não é mau, já não é... Às vezes as atitudes não são muito condizentes com a verbalização. Mas Praias muito sujas contribuíram muito para os microplásticos, aquilo que as pessoas deixam na praia, as garrafas, etc. Sim, sim. Mas também eles já têm essa preocupação, já há grandes grupos da nova geração que, por exemplo, no período de praia se juntam para limpar e para chamar a atenção, tanto da poluição dos oceanos, portanto, e têm por exemplo, da preservação das dunas. Eu tenho apreciado isso agora, portanto, de uma forma mais próxima até, portanto, faço alguns passeios com a minha mãe ali no Pardão, no Costa, e portanto há uma movimentação jovem, digamos assim, de preservar, e que há dias a minha filha dizia-me, já pensaste no mundo que me queres deixar? Portanto, e é um bocadinho isso, não é? Portanto, é pensarmos nós, tanto não em nós, mas no futuro, portanto, no legado que vamos deixar aos outros. No fundo, a própria sobrevivência da espécie é que está aqui em jogo. Exatamente. Neste jogo todo é a sobrevivência da espécie. Esta pandemia podia ter levado à extinção. Portanto, tinha sido fácil, portanto, isto dito assim de uma forma crua, tinha sido fácil, não é? Felizmente não levou, porque ainda somos seres racionais e pensantes, portanto, e amigos ainda do outro. Eu acredito que depois lá há um ou outro que desvia, mas eu acredito na bondade e na humanização. ainda são 2 dimensões em que acredito, portanto, são elas que me fazem continuar a lutar e a abraçar muitas vezes desafios, portanto, que vão um bocadinho para além daquilo que é até o meu saber e as minhas competências, mas os processos de humanização, eu penso que ainda temos aqui um fio por onde agarrar e, portanto, começar a trabalhar esses processos. Penso que sim. E de certo modo tu considerarias esse como o ponto central neste momento para a área de GRH face à pós-pandemia, a questão da humanização das organizações. Sim, sim, porque ao trazeres o indivíduo, vamos lá ver, todos os recursos, eles não são finitos, não é? Uhum. São finitos e por isso mesmo têm que ser bem tratados, porque nós sabemos que temos que os estimar para eles durarem o máximo possível, não é? É uma lei do passado. Ora, se nós tratarmos mal o recurso humano, não é? Vamos findá-lo mais rapidamente. E nós sabemos que temos, por exemplo, a população mundial está a crescer, mas está a crescer em sítios onde os processos de humanização e de crescimento, portanto, equilibrado, não é o mais adequado. Na Europa, por exemplo, nós temos um déficit enorme, portanto, de crescimento e de recursos humanos.
E, portanto, há que trazer os recursos humanos para o centro do processo produtivo e tratá-lo como a pérola, digamos assim, daquele processo, não é? Portanto, dar-lhes condições, portanto, estimá-los, portanto, elogiá-los, mas mais do que tudo deixá-los com alguma liberdade, digamos assim, de ação e de gosto próprio, de voltar a incutir e de humanização para com ele e para com os outros. É? E este processo de humanização do trabalho, digamos assim, tem que voltar. Tanto Sim, porque questão de valores fundamentais que se têm. daí a relação trabalho-família. Nós temos que voltar, portanto, a ter portanto, índices de felicidade, não queria utilizar o termo, mas temos que voltar a ter índices de felicidade no rosto, não é? Porque a felicidade para mim, portanto, ela não é contínua, portanto, tem picos, não é? Portanto, eu sou daquelas que defendo que não é uma variável contínua, não é? Portanto, ela surge, portanto, com picos, mas esses picos têm que acontecer. Nós vamos ter que lidar com os nossos recursos humanos como a nossa, portanto, o nosso principal fator produtivo e que deixamos de o fazer. Mas vamos ter que fazer. E aí vamos ter que introduzir os tais processos de humanização. Melhores condições, melhores relações, maior liberdade, portanto, de ação, de escolha, de respeito pelo próprio ritmo. Eu posso ter um trabalhador que é muito, faz tudo muito depressa, mas posso ter outro ao lado que faz tudo na mesma, mas faz mais devagar. Portanto, não deixa de ser válido, não é? Portanto, na mesma, portanto, respeitar um bocadinho também os nossos ritmos, a nossa forma de ser e de estar. Eu penso que o futuro tem que passar por aqui, sinceramente, para conseguirmos novamente equilibrar, portanto, todo o sistema. Sim, Isso. no fundo encontrar o centro porque vamos lá ver, as tecnologias são ferramentas que nos permitem fazer coisas fantásticas, agora há a questão de a pessoa não se tornar uma ferramenta. Como Exatamente. dizia o Jaron Lanier, tinha o livro You Are Not a Gadget. Portanto, você não Exatamente. Sabes que aqui há tempos falava com um médico amigo, portanto, já com uma certa idade, e ele dizia-me, Fernanda, nós já conseguimos mudar as peças todas, não é? Portanto, hoje, em termos de medicina, portanto, já quase que conseguimos mudar as peças todas. O problema são estas que estão aqui, não é? Ou seja, portanto, se nós temos uma parte de nós que sabemos que pode funcionar até mais tarde, se for estimulada, se for poupada, se for, portanto, preservada, não é? Portanto, não havendo tais situações de burnout, de picos de stress, que disparam, portanto, a tensão arterial depois e depois, portanto, comprometem portanto, os rins e comprometem não sei o quê, que isto depois está tudo em cadeia, não é? Portanto, se nós tivermos esse cuidado, se tivermos o cuidado peço desculpa, se tivermos o cuidado de ter são as tecnologias a revolucionar. Elas imenso. voltaram, se nós estávamos a dizer das tecnologias, elas começaram a reclamar. Eu devia ter desligado, pus no silêncio e esqueci-me que isto está ligado ao... Lá está, novas tecnologias, está ligado ao computador, toca na mesma. Só se eu não tivesse o som do computador ligado. Portanto, e vamos ter que interiorizar que tudo começa pelo indivíduo, portanto, tudo se vai centrar aí, não querendo menosprezar, portanto, tudo o resto, até porque tu estudas essa área muito melhor do que eu, portanto, mas não deixamos, atrás de toda essa máquina, atrás de toda essa maquinaria, não é? Nós temos sempre um ser pensante, portanto, e com matéria, portanto, que não é apenas um emaranhado de fios, não é? Que já conseguem fazer umas Não é coisas... uma assemblagem, é um sistema integrado. Exatamente, que já conseguem até fazer umas coisas que a gente... Ficamos de boca aberta, não é? Nós somos isso. Agora, estas máquinas, a questão que se coloca é a tal questão, são sempre ferramentas estas máquinas. Sim. E agora a questão é de usá-las inteligentemente. Agora, o grande problema que me preocupa, por exemplo, é ver em muitos serviços
há uma tentativa de humanização da máquina com as assistentes, com estas assistentes de inteligência artificial, mas há a desumanização do humano, Exatamente. não conseguem pensar fora do algoritmo. Aquilo é impressionante. E chega a ser o desrespeito pelo trabalho depois tanto do ser humano, não é? Mas Que no fundo as pessoas a estão máquina ali, faz. é mais fácil, começam a pensar como se fossem robôs, como se fossem algoritmos. É impressionante. Mesmo não tendo a máquina, elas estão a falar connosco e se há alguma questão que sai fora da caixa, elas não conseguem pensar ali onde é que está o algoritmo. Exatamente. Mas é perigoso. É muito perigoso. Porque quando nós deixarmos que a máquina pense por nós, portanto, a coisa vai correr mal. Vai ser outra pandemia, não é? Portanto, e será se calhar uma guerra a conhecermos o inimigo pela frente. A máquina pode nos ajudar, mas como ferramenta. Agora, nós encontraram agora era um novo antibiótico também, que foi uma nova substância no MIT, foi há uns anos, já vem aí num livro também, isso foi publicitado na altura e agora vem num livro de inteligência artificial que está aí à venda, que falam acerca disso, porque o MIT tinham, e eles não sabiam bem como é que aquilo juntou determinadas substâncias, e eles chamaram-lhe a alicina, que era em nome do L do 2001, porque encontrou uma forma de combinar aquelas substâncias que nós não nos tinham ocorrido. Ora, isso é positivo no sentido dos avanços na saúde. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é uma mecanização do local de trabalho em que a pessoa se torna um algoritmo. Isso é perigoso. Ou passa a pensar como um algoritmo. Sim, ou que faz parte de uma equação apenas do corpo. Exatamente. Não é? Portanto, isso não. É mau. Isso é mau. mau. Priora muito o serviço. Claro que sim. E mesmo a digitalização, nós podemos fazer a digitalização, temos os meios para isso, agora devemos fazer a digitalização sempre. Portanto, isso é uma questão que se coloca, ao nível dos serviços coloca-se, mas há alguns que gostam mais. Tens outra dimensão, se formos por aí, pior ainda, não é? O caso da colonização, portanto, quão bom seria se a ética apenas nos permitisse fazer clones das peças que precisamos, do rim, do coração, não é? Mas quem me garante a mim que não se vai mais além, não é? Criar o tal clone robô, não é? Que a determinada altura é programado para se virar contra a própria espécie humana, não é? Portanto, e a falta de humanização, de critérios de socialização, de valores de amizade, de amor, de esperança, tudo isso, portanto, são valores que vamos ter que recuperar e vamos ter que dizer, tenham lá calma, portanto, nós queremos muito, portanto, o avanço da ciência, porque é para isso que trabalhamos, mas, portanto, respeitando, digamos assim, portanto, aquilo que são os valores primários de qualquer ser humano, não é? Não alienando o humano na máquina. Exatamente. Portanto, eu penso que sim. E tenho um bocado de receio, sinceramente. Às vezes, discutindo isto com outros colegas, mas essa é a função de qualquer cientista, eu sei, mas assusta ligeiramente quando nós vemos, portanto, este galopar, não é? Portanto, sem regra, ou sem escrúpulos, ou sem ética, não é? Portanto, há que ter aqui uma componente ética muito forte para podermos continuar, portanto, a questão da ética organizacional ligada à questão da cultura organizacional e ligada à questão da humanidade como ponto central. Portanto, e um regresso do humano, ou a importância do humano é mais a importância do humano. Na resposta às crises. Isso assim, ok. Oh, Fernanda, foi excelente, foi fantástico. Não, falar contigo é sempre bom. Obrigado. E contigo. E falar contigo também é bom. sempre bom. É sempre uma experiência excelente. Lembro-me sempre, portanto, de quando falávamos, não vou dizer no passado, senão vão fazer contas à nossa idade, não é? Mas há uns anos atrás, quando eu tentava compreender as tuas equações, não é? Portanto, e tu dizias-me, eu gosto de falar contigo, tu és a única que percebes, portanto, o que é que eu escrevi, portanto, e é mesmo isso, portanto, eu gosto de falar contigo porque também percebes as minhas preocupações em termos de dimensão social
Tu e o Luís humana. Nascimento eram os meus dois grandes amigos, tu e o Luís Nascimento, Sim, os meus sim. dois grandes amigos. O Luís também é um humanista, também pensa muito na humanização, e eu penso que temos que nos educar e voltar a transmitir isso aos nossos alunos, porque é fundamental. Exatamente. Passar-lhes, portanto, os valores éticos, morais, portanto, os tais de humanização, portanto, também, por forma a que tenhamos bons trabalhadores, Bons gestores, bons gestores. sabem pensar. Exatamente, exatamente. E que pensam essencialmente, em primeiro lugar, nos recursos humanos que têm à sua volta. Portanto, isso é fundamental. Ok, Fernanda, muito obrigado. Carlos, obrigada eu mais uma vez. Sim, e vamos mantendo em Nestas contacto. conversas, obrigadíssima por este Foi diálogo. excelente. Obrigadíssimo. Tá, Bem, obrigada. terminamos agora a primeira sessão de abertura da conferência, fundamental, e que se vai conectar também com algumas das coisas que eu vou falar no fim, portanto, na última sessão. Portanto, está interessantíssimo. Ok, obrigadíssimo, Eu é que Fernanda. agradeço, Carlos. Muito obrigada por mais Obrigado. esta partilha de saber. Exatamente. Obrigada. Muito Obrigadíssimo, obrigada. Fernanda. Até à próxima. Até a próxima.